Amém, irmãos? Graças ao Senhor por mais uma lição da Escola do Evangelho. Nós estamos estudando os Fundamentos da Fé Cristã, volume 2, e hoje nós chegamos na lição 22. Recentemente o Senhor tem nos falado, apesar de ser uma escola, mas o Senhor ele fala para nós, e as últimas lições que nós temos visto têm falado sobre o viver cristão. A lição 20 e a 21 já aborda esse subtema, que é o viver cristão. A lição 20 falou sobre as práticas individuais e coletivas. A lição 21 falou de dar testemunho e pregar o Evangelho. E hoje, na lição 22, desse subtítulo, o viver cristão, nós vamos ver sobre constituir-se da palavra. E isso é salvação para nós, porque a questão da palavra ela é primordial para o viver cristão. A primeira coisa que nós podemos ressaltar sobre esse tema, constituir-se da palavra, é o que é a palavra. Creio que a primeira coisa que precisa ficar muito clara para nós é que constituir-se da palavra não é se constituir de um monte de leis, um monte de doutrinas apenas. Nós vamos ver que é necessário sim a gente estudar, é necessário conhecer sim a palavra, a teoria, mas isso é apenas uma base para o que realmente ela tem a sua finalidade. Como nós vimos aqui, a palavra ela é o próprio Deus. Então Deus não é para ser estudado. Quem seríamos nós para estudar Deus, apenas para estudar? Não é como uma aula de anatomia, por exemplo, que você fica ali estudando todas as partes do corpo para conhecer tintim por tintim, mas a palavra, como sendo o próprio Deus, o nosso Deus ele é vivo, ele é alimento, ele é tudo que nós precisamos. Então, antes de nós existirmos, quando Deus já existia na eternidade passada, quando Ele fez o homem para que o homem contivesse tudo o que ele é, ali a palavra, Ele também falou, é como o caminho para que Deus possa chegar até nós. Então, é ao mesmo tempo complexo, mas simples, quando nós desfrutamos da realidade do que é a palavra. Aqui em João, como nós vemos aqui nesse versículo, capítulo 1, versículo 1, já nos fala de forma muito clara o que é a palavra. Não é um monte de regra, não é um monte de doutrina, não é um livro que você estuda e você fica PhD naquilo. Fala assim, no princípio era o verbo, ou a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Isso aqui também pode ser traduzido como a palavra. No princípio era a palavra. No princípio, antes de existir mundo, antes de existir até a nós mesmos, a palavra ela já existia. Essa palavra ela estava com Deus e a palavra era Deus. Assim como nós temos visto lá aquele versículo de Provérbios que fala que na eternidade passada o Deus triuno estava ali completo, feliz, 100% suprido. A palavra fazia parte daquela trindade, porque a própria palavra era o próprio Deus. Então, quando Deus passou a criar todas as coisas, é como se a matéria-prima de tudo que foi criado foi a palavra, e a palavra era o próprio Deus, que veio, que encarnou-se na pessoa do Filho de Deus. Então, essa palavra, irmãos, que nós lemos, ela é diferente de qualquer outra coisa que nós podemos ler. Quem tem experiência em realmente ir à palavra, consegue perceber na sua experiência o que eu estou tentando falar, mas é difícil de falar porque é algo realmente de também uma outra dimensão. Quando você lê, quando você estuda livros de história, geografia, ciência, o que for, aquilo ali são conhecimentos que entram na sua mente e pronto. Mas quando nós temos contato com essa palavra, nós experienciamos que ela é viva. É como se não fôssemos nós que lêssemos a palavra, mas quando nós vamos a ela, ela nos lê, ela nos expõe, ela nos supre. É algo que existe uma relação de vida. Então, a palavra, por ela ser o próprio Deus, ela é viva, ela é eficaz, como fala lá em Hebreus. Então, a primeira coisa que nós precisamos
eu não diria entender, porque a nossa mente limitada não consegue absorver tudo isso, que a palavra é o próprio Deus. Mas se a própria palavra fala isso, nós cremos pela fé, nós tomamos aquilo e, de certa forma, nós desfrutamos dessa realidade. A palavra, ela é o próprio Deus. Então, quando contatamos a palavra, nós estamos contatando o próprio Deus. E isso, entendendo ou não, precisa ficar claro para nós, para que na nossa experiência a gente prove isso. Toda vez que for a Bíblia, não estou indo a um livro de um código civil, um código penal, mas eu estou indo contatar o próprio Deus. E quando eu vou, e a forma como eu vou a essa palavra, primeiramente crendo nisso, recebendo isso, ela vai fazer o seu efeito de não apenas eu ler, mas ser lido pela palavra, ser suprido pela palavra, que é o próprio Deus. Então, o primeiro aspecto que nós vemos do que é a palavra é que ela é uma pessoa, ela é o próprio Deus. E aqui em Colossenses, capítulo 3, versículo 16, fala que a palavra, ela habita. Mais uma vez confirmando que a palavra, só o que habita é algo vivo. Esse copo está constantemente aqui no local de reuniões, mas ele não habita aqui, ele não é vivo. Então, você habita na sua casa, porque você é algo vivo. Então, aqui quando fala em Colossenses, capítulo 3, versículo 16, fala assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Só essa parte A. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Então, só algo vivo pode habitar. E o objetivo é que essa palavra, ela não apenas fique na nossa mente, não seja apenas um conhecimento, não seja apenas uma informação, mas ela, por ser viva, ela precisa habitar. E quando ela habita, se ela é viva, ela se move, ela cresce, ela passa até a nos guiar. Então, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Aqui em João, no Evangelho de João, capítulo 15, tem outra referência à questão da palavra habitar. E olha só como é rico esse versículo. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7. O próprio Senhor Jesus falou assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então nós percebemos aqui que, por esses versículos, a palavra ela tem uma característica de se relacionar com o homem. Percebe que não é apenas um conhecimento que está fora, que quando você adquire aquele conhecimento, ele apenas está na sua mente, é apenas uma informação. Quando você adquire determinada informação, determinado conhecimento, você pode fazer uso daquilo e você pode ganhar dinheiro, você pode construir casas, fazer o conhecimento, quando nós absorvemos, ele também é prático, nós podemos fazer uso dele. Mas é como se apenas passasse. Mas a palavra não, a palavra ela tem a função, a característica, a propriedade de se relacionar, de se misturar com o homem. Então, quando o Senhor falou assim, que se permanecerdes em mim, isso é uma necessidade nossa. Nós precisamos permanecer no Senhor. Como? Quando nós estamos no Espírito, nós estamos vivendo a realidade de estarmos no Senhor. Mas nós temos a possibilidade de sairmos do Senhor. Quando nós saímos do Espírito, nós passamos a viver em nós mesmos e tudo aquilo que nós temos por meio da obra de Cristo, que está disponível para nós, nessa esfera, nós deixamos de viver. Então, quando nós saímos de Cristo, nós vivemos a nossa vida, o nosso velho homem que continua na nossa carne. Mas o Senhor está falando o seguinte: se vós permanecerdes em mim, viver no Espírito, e ele fala, e as minhas palavras permanecerem em vós, isso é parecido com a experiência que o Senhor deu para Adão, a comissão que o Senhor deu para Adão no Jardim do Éden: guardar e cultivar o jardim. Guardar é você manter a posição nele, para que nada negativo entre, e cultivar é o que vem de dentro para fora. Então, se a palavra está em nós, nós precisamos fazer com que ela permaneça em nós. Precisamos ter contato com essa palavra viva,
Louvado seja o Senhor. Aqui, em Hebreus, nós vemos uma característica da palavra que diz respeito a ela ser fundamento. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Alguns desses versículos não estão na lição, mas eu creio que ele complementa. Hebreus 1, 3 fala o seguinte: Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Apenas esse trecho que eu queria ressaltar, que todas as coisas, elas são sustentadas pela palavra. Deus, ele não precisa prestar contas com ninguém. Não existe nada acima de Deus. Mas ele presta contas consigo mesmo por meio da sua palavra. Tudo aquilo que Deus falou, desde o Velho Testamento, ele vai cumprir. O Senhor, ele fez uma promessa ao povo de Israel. Os judeus crucificaram o Senhor. Muitas coisas aconteceram, mas a promessa que Deus fez a Abraão, Isaque e Jacó, até na volta do Senhor, ele vai cumprir, a despeito de qualquer coisa, porque a palavra dele, ela é um fundamento firme, sólido, e é essa palavra que sustenta todo esse universo. Os cientistas procuram descobrir como é que a órbita, como é que tudo é tão perfeito nesse universo, onde é que estão as colunas no universo para sustentar toda essa harmonia de uma dimensão imensa que a gente não consegue mensurar. E tudo é sustentado pela palavra do seu poder. Por isso que a palavra, tanto aqui a palavra escrita, que é apenas uma forma de Deus expressar, mas a palavra de Deus, ela é a única verdade. A única verdade. No grego, essa palavra hipóstasis, acredito, fala exatamente isso. É a certeza. Essa palavra certeza na Bíblia, no grego, a original é hipóstasis. Quer dizer que é uma verdade absoluta, plena, inquestionável, que nada pode mudar. Isso nos dá uma conotação de fundamento, de coisa firme, onde se pode apoiar. Então, a única verdade no universo é a palavra de Deus. Qualquer coisa pode ser mentira. Você pode olhar para essa mesa e você vê que ela é branca. Mas até isso poderia ser questionado, mesmo que você veja. Mas a palavra de Deus, ela é inquestionável. É algo que é ponto final e acabou. Então, essa característica da palavra de ser um fundamento. Ela fundamenta todas as coisas. Aqui em Salmos, ele fala, esse Salmo, capítulo 11, versículo 3, nos traz uma reflexão. Como seria a vida humana se não fosse a palavra? Eu ouvi muito, desde criança, meu pai falava assim, quando ele começou a contatar a palavra, e ele descobriu algo que é lógico. Mesmo que uma pessoa não creia em Deus, mas se ele viver pelo princípio da palavra, ele vai ser bem-sucedido. E a gente vai ver mais na frente que a palavra, ela é útil, ela é eficaz em todos os âmbitos da vida humana. Então, mesmo que a pessoa seja ateia, mas se ela seguir os princípios aqui da palavra, se ela seguir a palavra, mesmo que de forma religiosa, ela vai ter uma vida favorável, vamos chamar assim. Mas esse não é o objetivo. Que fique claro, isso é apenas um exemplo, é apenas uma coisa que corrobora, mas o objetivo da palavra não é que o homem tenha um padrão exterior bom, ético. Não, não é isso. Para a gente não confundir. Isso é apenas uma coisa que corrobora. Mas o objetivo da palavra, objetivo, não é esse. Não é trazer um conjunto de regras ou um padrão ético e moral. Aqui, em Salmos, capítulo 11, versículo 3, fala assim: Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo?
Então, se você tira o fundamento de uma casa, ela desmorona. Todo esse universo, se tirar a palavra, tudo desmorona. Em algumas mensagens, tem se falado que uma das coisas que pode ser, quando fala que existe algo que ainda impede o mistério da iniquidade, aquilo que ainda detém o iníquo, algumas mensagens, irmãos têm falado que isso que detém o iníquo seria exatamente a palavra. E o mundo, ele caminha para um ponto onde a palavra vai ser tirada. E quando essa palavra for tirada, for cesseada aqui na terra, isso aqui vai virar o caos, é quando vai começar a grande tribulação. Então, por mais que não seja, repetindo para que fique bem claro, não seja o objetivo da palavra apenas trazer fundamento ou para um padrão de vida para a sociedade, não seja esse o objetivo, mas ela tem também essa função. Como na lição da Escola do Evangelho, essa lição, o irmão fala um exemplo. Se você tirar as faixas de sinalização das estradas, quantos acidentes que não poderiam ocorrer? Então a palavra ela funciona como aquelas faixas de sinalização. Ela traz aponta para uma direção. Então nós somos privilegiados, porque primeiro nós contatamos a palavra como algo vivo, que é o próprio Deus, onde nós nos relacionamos, mas também no aspecto prático. Nós temos aqui princípios para nos conduzir nessa terra. E nós vamos ver isso de forma mais prática, um pouco mais para frente. Como aqui no Salmo, também no Salmo 119, versículo 5, traz a propriedade da palavra como luz. Diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então, se nós queremos ter uma vida iluminada, você já teve a experiência de viajar à noite, está dirigindo à noite, e desligar o farol só para... Eu já tive essa experiência, aquele breu completo. Então, nós temos essa opção. Nós, como cristãos, nós somos privilegiados, nós temos um farol que aponta a nossa direção. E o que é interessante é que quando nós passamos a ter um relacionamento com a palavra, uma vez que ela é viva e que nós tem ali uma mão dupla, muitas vezes a gente não tem uma explicação sobre que caminho tomar de forma clara, entre aspas. Mas por meio de você estar se relacionando com a palavra, Deus fala com você lá no seu interior, e você tem aquele sentimento de qual direção tomar. Nem todas as vezes vai ter um versículo que fale exatamente a nossa necessidade, todas as palavras. Muitas vezes a gente está lendo um contexto, na experiência de um profeta, de um Davi, por exemplo, e naquela situação que é diferente da nossa, mas aquele contexto, a gente vê a forma como Deus age com Davi, e aquilo às vezes pode se aplicar a nós, apenas como exemplo. Então, a palavra ela é luz para nós. Só que para que essa luz chegue, nós precisamos ter um relacionamento com ela. Por isso que é importante, é necessário que a gente se alimente da palavra. A gente vai ver mais para frente, para agora. Mateus, capítulo 4, versículo 4, vai falar que a palavra ela é alimento. Então, nós temos o cuidado de nos alimentarmos, pelo menos, o que a boa saúde recomenda, pelo menos 3 refeições ao dia. Esse alimento que nós ingerimos é para o nosso corpo, mas o nosso espírito, ele também precisa de alimento, ele também precisa de água, ele precisa de ar. Do jeito que as nossas necessidades básicas do corpo, nosso espírito também tem. Invocar o nome do Senhor, a gente pode associar com respirar. É algo simples, mas tão eficaz. Tenta passar 3 minutos sem respirar. Então, nosso espírito também ele precisa de algo simples. E nós precisamos valorizar as coisas simples. Ultimamente, o Senhor tem falado, só um parênteses, muito comigo, em relação à simplicidade. Acho que é Provérbios 9. Ali fala,
Que privilégio sermos simples. Então, invocar o nome do Senhor, apenas um parêntese, pode relacionar com o respirar. Mas o alimentar, aquilo que nos dá substância, vamos chamar assim, é o se alimentar da palavra. Então, a palavra, eu não posso ir à palavra apenas quando eu estou com vontade, quando eu estou afim. Nós precisamos ter separar um tempo do nosso dia. Uma porção da Bíblia. Mais na frente a gente vai ver a questão dos livros espirituais. Mas nós precisamos ter contato com a palavra todos os dias. Isso é alimento para o nosso espírito. Mateus capítulo 4, versículo 4, o Senhor Jesus falou assim: Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, toda palavra que procede da boca de Deus é alimento para nós, precisa ser alimento para nós. Vamos andar. No segundo tópico da lição, fala sobre o padrão da palavra. E a gente viu que esse padrão da palavra, ele é efetivo, ele tem uma expressão em vários aspectos do viver humano. Essa palavra, ela não pode ser um padrão exterior, onde eu tenho que cumprir aquilo ali. Por outro lado, já que a palavra é algo interior, algo que entra e faz parte da nossa Constituição, de forma normal e natural, ela precisa ter uma expressão exterior. Então, o problema é se a gente for para a palavra para apenas tomá-la como algo exterior, onde a gente tem que cumprir na forma de mandamento. Isso não é o princípio da palavra. E a religião prega muito isso. O que você pode vestir, o que você pode comer, o que você pode beber, para onde você pode ir. Se tudo isso forem ordenanças exteriores, não está no princípio da palavra. Mas, uma vez que a gente se alimenta da palavra e permite que essa palavra faça parte de nossa Constituição, ela, de dentro para fora, vai nos conduzindo. E aquele padrão exterior não é uma imitação, é um resultado. Então, aqui em Provérbios, nessa esfera aqui dos filhos, a gente pode ver como a palavra ela é prática. Esse slide aqui vai ser algo bastante prático em relação à palavra, mas a gente precisa ter esse cuidado, para que isso não seja algo de fora para dentro, mas seja uma expressão, um resultado orgânico desse relacionamento com a palavra. Provérbios capítulo 13, versículo 24, vai falar assim: o que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. A correnteza do mundo, ela vem exatamente na contramão. Tem lei da palmada, que tem uma capa de algo que protege, mas aquilo que foi falado no início, a palavra, a Bíblia, ela é a única verdade. Ela deve ser o nosso mapa, o nosso guia. Então, tudo que vier contrário ao que a palavra diz, precisa ser imediatamente rechaçado e não tem o que se discutir. Muitas vezes a gente vai conversar com cristãos e, pasmem, mesmo vendo de forma clara, explícita o que a palavra está dizendo, mas vai emitir opinião. Isso é o ápice da ignorância. Uma pessoa que conhece a verdade, conhece a Bíblia e querer discutir quem somos nós para tentar acrescentar uma vírgula sequer na palavra de Deus. Ele sabe todas as coisas. Antes de vir para cá, por coincidência, eu estava passando por uma situação com meu filho e mostrando exatamente isso a ele. A gente já viveu o que ele está vivendo hoje. É fácil para a gente falar para ele, dizer, vai por esse caminho que aqui vai dar certo. Ele não consegue ver, ele precisa apenas crer em duas coisas. Primeiro, que o pai o ama,
segundo que o pai sabe o que está fazendo. E o próprio Provérbios fala isso em relação aos filhos, que o filho precisa ouvir o pai. Então, pegando a nossa experiência como filhos de Deus, o pai, o Criador de todas as coisas, ele sabe todas as coisas. E ele nos ama muito mais do que um pai ama um filho aqui na terra. Então, nós precisamos, para que essa palavra tenha efeito em nós, existe a necessidade de sermos humildes, de se esvaziar, de aceitar a palavra como ela é. Então, o mundo ele vem nessa correnteza contrária, sempre questionando a palavra. Hoje, o que mais se fala é a minha verdade, a sua verdade, a teoria da relatividade. Tudo é relativo. Não tem nada de relativo. A palavra, qualquer outra coisa pode ser relativa, mas a palavra, ela é fundamento. Ela sustenta todas as coisas. E isso é inegociável. Qualquer coisa, qualquer ensinamento que for dentro da palavra, não existe flexibilização. Isso é engano do inimigo. Aqui é ser radical. A palavra, ela é a única verdade. Ela é o fundamento. Então, na esfera dos filhos, ela fala aqui, apenas a título de exemplo. Tem muitos outros versículos que falam sobre filhos. Como o pai deve conduzir seus filhos. Ensina a criança no caminho em que deve andar. E quando for velha, jamais se desviará. Outro versículo. Fala também para os filhos os pais não provocar os filhos a ira. Então tem muitos versículos para a gente ver como a palavra ela é completa. Mas eu vou estar sempre frisando essa questão. Porém, isso não pode ser algo exterior. É sabido que o direito humano, todas as leis do direito humano, se você vai voltando para saber qual é a fonte do Código Penal, do Código Civil, de todos os códigos do direito humano, vai cair aqui na Bíblia. Todas as leis hoje, elas se resumem nos 10 mandamentos. Está na Bíblia. E os 10 mandamentos se resumem em 2 mandamentos. Amar o próximo como a si mesmo, amar a Deus acima de todas as coisas. E os 2 se resumem em um só, o amor, que é a essência de Deus. E nós vamos viver essa realidade. Se todo homem amasse o próximo como a si mesmo, não precisava de cadeia, de fórum, de advogado, de juiz, nada disso. E amasse a Deus acima de todas as coisas. Mas só para a gente ver que o que sustenta toda essa sociedade hoje, no fundo, se você vai voltando, a base de tudo é a Bíblia. Então aqui, apenas esse exemplo, né? Como o pai deve... o que retém a vara, aborrece a seu filho. Mas o que o ama, cedo disciplina. E aqui fala abertamente, a questão da vara, é disciplinar, é palmada. No aspecto agora do casal, outra coisa que o mundo vem deturpando, machismo, feminismo, mulher não é para ser submissa, mulher tem que ser independente. Vamos ver aqui, e como a Bíblia ela é equilibrada. A Bíblia não é machista, muito menos feminista. Homem e mulher se complementam. Se vivemos o princípio da palavra, é o caminho. Foi o que eu falei para meu filho agora há pouco. Eu disse, Provérbios, a título de resumo do viver humano, é o mapa da felicidade. Qualquer pessoa que seguir aqueles princípios, não tem como. Então, aqui em 1 Pedro, capítulo 3, versículo do 1 ao 4, tem uma palavra aqui para as mulheres. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de amor. Olha que palavra necessária agora esses versículos. Seja o adorno da esposa o que é, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo,
que é de grande valor diante de Deus. O mundo deturpa isso. Mulher não é para ser submissa ao marido, mulher é para ser independente, é para ter seu próprio dinheiro. E quanto mulher gasta? Porque todas as propagandas, a maioria, você vai no shopping, tudo é voltado para a mulher. E aqui não tem uma palavra condenatória, apenas para a gente ser alertado. Frisado de cabelo. Mulher pinta cabelo, faz chapinha, faz escova, faz hidratação, um monte de coisa que eu não sei nem o que é. Aí fala assim, ó, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos. Tanto tipo de corte de cabelo mulher tem. Adereços de ouro, tem brinco, tem tudo. Aparato de vestuário. Mas fala assim, seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então, Deus não valoriza o quanto a mulher está arrumada exteriormente, mas quantas têm dado importância a como está o seu traje interior. O espírito manso, equilibrado, tranquilo, submissa ao marido, cooperando com o marido, auxiliando o marido na busca e ajudando o marido a estar apontando para o reino. E quando a gente fala reino, não é apenas reino no fato de ser vencedor. Quando o Senhor fala assim, buscar em primeiro lugar o reino, não é buscar em primeiro lugar a sua coroa, é buscar o reino de Deus para a terra, não é o seu interesse, é buscar o interesse de Deus. Então, a mulher ela tem esse papel de cooperar com o marido, auxiliando. Às vezes, a preocupação com as coisas do mundo, as contas, a responsabilidade grande que o marido tem, a mulher com espírito manso, como fala aqui no início do versículo, mesmo sem palavra alguma, claro que aqui está falando a quem não é cristão, mas trazendo para a nossa realidade. A mulher ela tem esse papel de auxiliar, de trazer o homem à sensatez. Meu filho, isso aqui o Senhor vai suprir. Cada situação tem sua situação. Tem a responsabilidade sim, mas o fato de apontar para o que é eterno, para a gente não se apegar às coisas. Então, aqui a palavra ela é prática. Ela está falando da mulher como deve até a preocupação dela de se vestir ou não. Quão prática é a palavra? No mesmo contexto, no versículo 7, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. O marido também deve viver a vida comum do lar. O que é viver a vida comum do lar? Viver para o lar. Tudo o que se faz fora é para o lar, é para a mulher, é para os filhos, é para cuidar da mulher como parte mais frágil. Considerar. O que o mundo quer dizer é que mulher se submissa e homem é machista, é como se o homem estivesse pisando, maltratando, e a mulher... A Bíblia não fala isso, a Bíblia não é machista. O marido cuida, protege, a mulher também suporta, dá auxílio, eles se complementam. Então, com prática é a palavra, precisamos andar. Aqui no trabalho, na questão da vida social, Efésios, capítulo 6, versículos do 5 ao 9, fala assim: quanto a vós outros, servos, os empregados, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, seu patrão, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Aqui não fala se o patrão é irmão ou não é irmão. Não servindo à vista, como para agradar homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. Então, até para o empregado, a palavra ela dá aqui a direção. E para o patrão: e vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles,
deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vós, está nos céus, e que para com Ele não há acepção de pessoas. Então, se aqui na terra nós estamos numa posição de empregado ou de patrão, para Deus não existe essa acepção de pessoas. Como irmãos, somos todos irmãos. Mas, se existem dois irmãos, dois cristãos, e um é patrão do outro, diante de Deus somos todos iguais. Mas no trabalho, patrão é patrão, empregado é empregado. E o empregado deve fazer as coisas do jeito que o patrão quer, não na vista deles, mas como se servisse ao Senhor, de bom coração. E o patrão também não é para estar ameaçando, ou se não fizer, vai para fora e tal, mas com dignidade. Existe esse controle. Então a palavra ela é muito prática. 2 Timóteo capítulo 3, vou precisar dar uma agilizada. Oh, Senhor Jesus. 2 Timóteo capítulo 3 mostra que a palavra ela tem essa propriedade de ser completa. Nada é falha, ela é 100% verdade, 100% fundamento e ela é completa, não tem nada que falte, ela não tem necessidade de nada que acrescente. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, fala assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E ainda fala, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, o que habilita um homem à obra de Deus é a palavra. E essa palavra ela é útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação. A palavra ela tem tudo que nós precisamos. Aqui, 1 Timóteo, para a gente fechar esse aspecto da questão prática da palavra, vem mostrar a nossa necessidade quanto ao estudo da palavra. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13, Paulo estava encorajando o cooperador Timóteo, e ele fala assim, até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Às vezes a gente tem um conceito de que, pela palavra ser a pessoa do Senhor Jesus, ela ser alimento, ela é algo vivo que nós nos relacionamos, a gente pode ir para um extremo em relação a achar que a gente não precisa estudar. Aqui fala literalmente de estudar. A Bíblia fala também de meditar na palavra, usar a mente. O homem, ele é tripartido, como nós vimos em lições anteriores. A forma de contatar Deus, o órgão pelo qual nós contatamos Deus é o Espírito. O espírito humano é o órgão que contacta Deus. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É onde Deus se mescla, porque é a mesma essência. Deus é Espírito, nós temos um Espírito, nós nos mesclamos a Deus, o nosso espírito humano. Mas a mente foi feita por Deus. Se o homem não tivesse uma mente, ele seria um alienado. Seria um robô. É como se Deus, o Espírito, se mesclasse ao espírito humano e ali Deus agora iria, como no Antigo Testamento, onde o Espírito tomava posse do profeta e ele falava. Mas, no Novo Testamento, Paulo fala assim que orarei com o Espírito, orarei com a mente. Então, a mente não é algo negativo. Foi criada por Deus. E tudo que Deus cria com um objetivo. Deus tinha um objetivo quando criou a mente do homem. É para ser usada. O único problema, onde a gente precisa ter um cuidado, é quando a mente ela está desassociada ao espírito. Quando ela está independente, aqui ela faz parte da alma do homem. A mente ela faz parte da alma do homem. Então, quando essa alma se rebelou e ela está desassociada ao espírito, aqui nós temos a vida da alma.
Então, a mente, puramente mente, ela é um problema para Deus. Mas o objetivo de Deus lá em Adão é que a alma do homem, sujeita ao Espírito, encabeçada por meio do Espírito, ela pudesse cooperar com Deus. Então, a mente do homem é uma ferramenta importante para Deus, uma vez que esteja encabeçada. A emoção do homem, a vontade do homem. Então, a mente do homem foi criada para que o homem pudesse entender o plano de Deus. Então, quando nós vamos à palavra, por um lado, nós desfrutamos, nós exercitamos o nosso espírito, como vamos ver daqui a pouco, o orar-lê é você tomar a palavra em oração e você toma posse daquilo, você experimenta aquilo, a palavra ela entra em você. Esse é um aspecto, a oração. Exercitamos o espírito por meio da oração quando estamos lendo e orando a Bíblia. Mas há necessidade, muitas vezes, a gente parar também, não pode ser só isso, e estudar a Bíblia. Estudar para conhecer os fundamentos. O que estamos fazendo aqui? Os fundamentos da fé cristã. Nós precisamos ser pessoas fundamentadas. Então nós entendemos o plano de Deus, as coisas de Deus, por meio da nossa mente. Nossa mente precisa ser encabeçada pelo Espírito, mas precisa ser usada. Então aqui Paulo fala para Timóteo, até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Louvado seja o Senhor. Então aqui a palavra, o terceiro aspecto, ela fala que a palavra responde por nós. Para isso nós precisamos ter um bom depósito. 2 Timóteo, Paulo de novo falando para seu cooperador Timóteo, 2 Timóteo capítulo 1, versículos 13 e 14, fala assim: mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Então, quando Paulo está falando de guardar o bom depósito, é que nós, por meio de estudarmos a Bíblia, por meio de usarmos sim a mente, aquilo vai ficando guardado na nossa memória. Não tem como ficar apenas guardado no seu espírito, de forma abstrata. A nossa mente, até o mundo concorda que não existe um computador mais eficaz do que o cérebro. Então, lá estão armazenadas. Não é que o bom depósito é apenas o cérebro. O nosso coração, a mente é uma das partes do coração. Então, nós precisamos armazenar, ter um bom depósito. E isso se dá por meio de relacionamento com a palavra. Uma vez que nós temos esse bom depósito, nós estamos fundamentados na palavra, tudo que nós estamos aprendendo na escola do Evangelho vai ficar guardado. Para que, como fala aqui no item seguinte, o Espírito possa fazer lembrar. Lembrar é algo da sua memória, está na sua mente. Então aqui, em João capítulo 14, versículo 26, o Senhor falou assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então, os discípulos andaram com o Senhor durante aqueles 3 anos e meio. O Espírito faria lembrar, mas eles tinham que ter ouvido antes. Então, nós precisamos ter o bom depósito por meio de um relacionamento com a palavra, por meio de dedicarmos tempo à palavra, à leitura, como Paulo falou para Timóteo. Aplica-te à leitura. Não tem como Deus lembrar se você não tem guardado aquilo lá. Por isso precisamos não ir à palavra quando estamos com dificuldades. É o contrário. Quando tudo está bem, esse é o momento para a gente armazenar o bom depósito. Quando vier a necessidade, eu tenho onde recorrer. Não é assim que os ursos fazem para hibernar? Quando tem comida à vontade, eles comem o máximo, porque quando eles vão no inverno, que se enclausuram numa caverna, ali tem o bom depósito da gordura, os nutrientes onde ele vai se alimentar. Então,
Um erro muito grande dos cristãos é esse, só ir à palavra quando a situação está caótica. E aí, cadê a gordura? Cadê o bom depósito? Então, nós precisamos, como Paulo falou para Timóteo, aplicar. É uma questão de disciplina. Aplica-te à leitura. Nós, cristãos, precisamos dedicar tempo à palavra, para nos relacionarmos com a palavra de forma viva e também nos fundamentando das doutrinas que tem na palavra. Como lidar com meu filho, como lidar com minha esposa, como me comportar no meu trabalho. Então, aqui em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, aqui no slide está 2 Pedro, mas é 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, fala assim: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então, quando essas perguntas surgirem, só vai poder responder com realidade quem tiver essa experiência com a palavra. E a Bíblia nos garante que se nós tivermos esse embasamento, nós vamos poder responder com precisão a respeito, como fala aqui, a razão da esperança que há em nós. Amém? Louvado seja o Senhor. E aqui tem um item muito importante que a gente já vem falando rapidamente, que é o conhecimento versus a vida. Falamos agora que nós precisamos do conhecimento, nós precisamos exercitar sim a mente para entender as Escrituras, mas precisa ficar muito claro, isso é uma linha muito tênue que pode gerar confusão. Se a gente ficar só no conhecimento, isso pode ser um problema muito sério. E muitos caem nesse erro. Então, é como se fosse duas asas do avião. Precisamos do conhecimento da Bíblia, isso vem sim por meio da mente, mas nós precisamos da vida, nós precisamos do exercício do Espírito aí para a palavra, para que haja um equilíbrio. O que se vê muito hoje no cristianismo é um ou outro extremo. Por isso que uns se denominam pentecostais e outros se denominam fundamentalistas. E quando se tem um extremo, ali não tem a realidade da palavra. Se pende apenas para a questão do estudo, da fundamentação da Bíblia, não existe o exercício do Espírito. O que ocorre aí é orgulho, críticas, julgamentos, medir os outros com sua régua, com seu conhecimento, com a sua bagagem, e não há edificação. Esse avião ele não decola. Se vai para o outro extremo, só exercício do Espírito, quando na verdade, por não ter um fundamento, por não conhecer, aí se mistura o exercício do Espírito com a empolgação da alma. Então, o fato de não ter o conhecimento é como se perdesse aquele freio que traz para a sobriedade, os pés no chão. E aí vai para um extremo e se perde na questão dos dons, e a ênfase agora seja o dom A, o dom B. Paulo fala assim, lá em 1 Coríntios 12, se entrar num local de reunião e tiver todo mundo falando em línguas, não dá para entender nada, vão pensar que são loucos. E ele falava assim, eu prefiro falar 2 palavras com entendimento do que 1000 palavras, onde ninguém vai entender. Então, precisa desse equilíbrio. A Bíblia ela não pode ser apenas para adquirir conhecimento, apenas para estudar, apenas mente. Se for só isso, é um erro muito grave, é muito perigoso. Precisa combinar as duas coisas. Então aqui fala assim, Evangelho de João, capítulo 5, versículos 39 e 40, palavras do próprio Senhor Jesus, fala assim, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna,
e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Perceba que o Senhor não condenou o fato de ir às Escrituras. Ele falou, examinais as Escrituras. Vocês examinam as Escrituras. E ele não condenou isso. Porque vocês julgam ter nelas a vida eterna. E elas testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim. Então, nós precisamos ir às Escrituras, ver o Senhor e achar o Senhor nas Escrituras. O problema é quando a gente fica na metade do caminho. Se irmos só atrás do conhecimento e ficarmos aí, o problema está aí. Mas conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Para haver libertação, tem que conhecer a verdade. Tem que conhecer. Conhecimento. Então, aqui, nós sabemos que essa palavra, a palavra, em português, na Bíblia, no original grego, ela é ou logos ou rema. Toda vez que você vê a palavra na Bíblia, no original ela vai estar logos ou rema. Ela tem essas duas. O grego ele é mais rico do que o português. Então essas duas palavras, logos e rema, têm uma única tradução para o português, que é palavra. Mas a palavra logos diz respeito à palavra no seu aspecto estático, exterior. E a palavra rema, quando fala rema na Bíblia, já é uma palavra subjetiva, que faz parte da sua experiência. Então, a palavra, quando ela é só conhecimento, quando eu só estudo, e ela fica apenas no conhecimento, é logos. É importante? É importante. O logos é a base para que possa ter o rema. Para a gente não condenar. A minha preocupação é que muitas vezes eu vejo algumas pessoas condenando o estudar, o meditar, a mente, o conhecimento, a palavra logos. Nada disso é negativo. É negativo quando se para aí. Mas quando se pega isso aqui como uma base para chegar no objetivo final, que é a palavra rema, que é o exercício do Espírito, que é o relacionamento com a palavra, eu preciso ter o bom depósito, logos, para que na minha experiência, aquela palavra logos, ela se torne prática, eu possa viver, ela tem uma expressão exterior, aí ela se torna rema. Então aqui, como transformar logos, o conhecimento, a palavra estática, exterior, em rema, que é a minha experiência subjetiva com aquela palavra. O caminho é a oração. Por isso que é tão importante estudar, sim, a Bíblia, mas também orar bastante. A oração é quando nós exercitamos o nosso espírito, e aí existe a combinação perfeita. É o óleo junto ali com as engrenagens. Vai vindo conhecimento mesclado com o espírito, e aí esse avião decola de forma equilibrada. Efésios, estamos chegando no final, Efésios capítulo 6, versículos 17 e 18, fala assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Então, tomar a palavra com oração. Tomar a palavra com oração é algo sublime, é algo muito individual, muito precioso. Nas nossas reuniões aqui ministeriais, nós temos essa prática de orar, ler a palavra, pegar um versículo, uma porção da Bíblia e orarmos. Muito embora, há um bom tempo, eu creio que a gente está meio enferrujado, a gente não tem praticado tantas vezes da forma correta. E muitas vezes a gente confunde, fica falando a palavra, proclamando a palavra, mas orar, ler a palavra, é tomar a palavra em oração. Seja de 2 em 2, com o irmão do seu lado, seja sozinho em casa, mas pegar a palavra e orar, é pegar aquele versículo e orar diante do Senhor. Pode ser repetindo ou não, mas orar é você pegar aquele versículo
e trazer agora ao Senhor e ter um relacionamento com o Senhor por meio daquele versículo. Dessa forma, aquele versículo, aquela palavra logos, que até então estava fora, ela vai fazendo parte da constituição. E de alguma forma, na experiência, aquela palavra ela vai ter um efeito prático. Então, se a pessoa está desanimada e começa a pegar versículo, alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, aquilo ali está fora, está estático, eu estou triste, a palavra está mandando alegrar, mas quando eu pego aquele versículo de forma prática e começo a tomar como minha oração, começo a exercitar a minha fé, se a palavra diz, Senhor, que eu posso me alegrar no Senhor, eu creio na sua palavra, eu posso me alegrar, e a gente começa a orar, é você e o Senhor, é algo de experiência, é difícil falar, porque é algo muito privado, íntimo. A gente pode estar numa reunião e passar meia hora orando, lendo o versículo, mas nem sequer olhou na face do Senhor. E aí só o Senhor sabe. E você pode estar sozinho, tomando banho, e orando um versículo, e vendo o Senhor face a face, e ruminando e desfrutando daquela realidade, e aquela palavra vai se tornando parte da Constituição. Então aqui, como a gente falou antes também, cuidado com orgulho. Aqui em 1 Coríntios, vou ler bem rápido, fala que o saber ensoberbece. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 1. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Tem todo um contexto que nós precisamos levar em consideração esse versículo. É que apenas saber, só o saber, e o amor, ele vem pelo exercício do Espírito. Por isso que existe essa ruptura. Aqui, o saber, ele está desassociado do amor. E por meio de exercitar o Espírito, o Espírito, o Senhor, a essência dele é amor. Quando eu exercito o meu espírito, me mesclando ao Senhor, Ele como amor, Ele tem uma expressão. Então, quando fala assim que o saber ensoberbece, mas o amor edifica, ele está desassociando uma coisa da outra. E aí sim, o saber isolado, sem o exercício do Espírito, ele causa soberba e orgulho. Que o Senhor nos livre de tal situação. Penúltimo slide, a gente vai falar de forma rápida, a palavra como alimento. Ó Senhor Jesus, o Senhor nos leva a nos alimentar do Senhor. Eu vou procurar ser bem prático nesse slide, o outro é bem rapidinho. Aqui em Levítico, capítulo 11, versículo 2 e 3, fala assim: Dizei aos filhos de Israel, são estes os animais que comereis de todos os quadrúpedes que há sobre a terra. Todo o que tem unhas fendidas, e o casco se divide em dois, e rumina. Entre os animais, esses comereis. Então, ali o Senhor já estava deixando um princípio. Tudo aquilo ali é uma figura. De todos os animais que haviam na terra, o homem só poderia comer que tivesse casco fendido e que ruminasse. Casco fendido, como o porco, né? Ele é assim. Mas o porco ele não rumina. Então, não podia ser só casco fendido ou só que ruminasse. Tinha que ser animal que tenha casco fendido e ruminasse. E o porquê? Qual é a realidade disso? O ruminar é uma propriedade desses animais que faz com que eles extraiam todos os nutrientes. Aquele animal que come de uma vez só, tem muitos nutrientes que precisavam ser quebrados, digeridos de forma melhor. Então, tem animais que eles comem, passa para um primeiro estômago, o organismo retém alguns nutrientes, depois a comida volta para ser reglutinada, e aí é digerido mais uma vez, mais nutrientes são absorvidos, depois volta para um terceiro estômago, e se não me engano tem animais que têm até 6 estômagos. Então, a comida vai para outro, e cada vez é como se fosse um funil. No primeiro estômago não tem como pegar aqueles nutrientes que estão mais
vamos dizer assim, ocultos. Então, isso é uma característica que o Senhor estava falando para nós. Nós precisamos ser esses que ruminamos a palavra. Aqui em João, capítulo 6, versículo 35, ó, fala assim: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Nós já vimos, como falou em Mateus 4, versículo 4, que a palavra ela é alimento. Quando o Senhor falou que Ele era o pão da vida, como é que eu posso extrair todos os nutrientes desse pão do Senhor, nesse mesmo versículo? Por meio do ruminar. Se eu leio a Bíblia de forma rápida, passo por cima, eu não vou conseguir extrair tudo isso. Mas se a gente parar e começar a orar, ler esses versículos, é uma forma de você ruminar. É uma forma de você estar garimpando aqueles versículos, extraindo os nutrientes. Quando se escuta uma mensagem no local de reunião ou no canal do YouTube, ali na primeira mensagem nós ganhamos muita coisa, mas é impossível assistir uma segunda vez com o coração de busca atento, é impossível a gente não extrair mais riquezas. Então não é quantidade, é qualidade, como a gente vai ver daqui a pouquinho. João 7, 37, só ver na página, fala assim, ó: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então o Senhor, como a palavra, Ele é comida e Ele é bebida. Só que eu só vou conseguir extrair o máximo dessa comida e dessa bebida se eu tiver a prática de ruminar, me relacionar com essa palavra. O outro aspecto, casco fendido, diz respeito a discernimento. Aqui em Hebreus capítulo 4, versículo 12, fala assim: porque a palavra de Deus é viva. Louvado seja o Senhor, porque a palavra é viva. Ela não é um livro de história ou de geografia, mas ela é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta até para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, assim como foi falado no início, que a palavra ela é fundamento, ela é imutável, inegociável. Ela também ela é uma espada que ela corta reto e ela separa alma de espírito. Conhecimento e vida. Existe a separação, embora esses dois se complementem. Pensamentos e propósitos do coração. Nós não conhecemos nosso coração. Ele é enganoso. O Senhor sim conhece. Mas a palavra, ela traz esse discernimento. E como essa palavra hoje ela é necessária nos dias atuais, de tanto relativismo, de tantas opiniões. Por isso que a Bíblia já nos alerta que nos últimos dias os homens vão procurar mestres segundo suas próprias cobiças, para ouvir o que lhe agrada, como se fosse para sentir coceira no ouvido. Mas a palavra real, a palavra pura, ela é uma espada. Ela não vai alisar o nosso ego. Hoje se fala apenas a título de exemplo, porque esse exemplo ele é muito didático. A questão da homossexualidade. E aí, muitas pessoas vêm questionar, vêm criar polêmica, que Deus, em relação ao relacionamento de Deus com os homossexuais, a Bíblia é clara em relação a tudo. Deus não tem acepção de pessoas. Deus não exclui, por exemplo, os homossexuais, mas o homossexualismo, ele é erradicado. A Bíblia não negocia. É claro. Então, não existe essa história, essa moda, não tem necessidade de colocar fermento na palavra para que desça mais fácil, para que não se gere uma polêmica, para que a gente possa desviar olhares tortos. Não, a palavra ela é a palavra. O homem foi feito para a mulher foi feita para o homem. Foi assim que Deus criou. Isso foi estabelecido na palavra. Isso não se muda.
Então a palavra ela tem essa característica, ela é reta, ela divide de forma muito, muito clara, não tem essa mistura, essa política, mas ela divide alma de espírito, juntas e medulas, pensamentos e propósitos do coração, que nem nós conseguimos discernir. Por isso nós precisamos da palavra para que ela corte reto, primeiro a nós mesmos, para nos convencer, para nos mostrar, para nos iluminar e, por fim, para nos salvar. Louvado seja o Senhor pela palavra. Então, essa característica é muito importante, de casco fendido. Nós hoje, mais do que nunca, precisamos da palavra para ter discernimento do que está acontecendo no mundo. As mídias sociais, a forma como a mídia hoje tem explorado o subconsciente das pessoas para manipular, para mudar os hábitos, para poder vender mais. Hoje a mídia, ela pode eleger um presidente, ela pode juntar pessoas, separar pessoas, essas pessoas que não têm discernimento por causa da palavra. Por isso que eu também creio, como alguns irmãos têm falado, o que detém um iníquo, o filho da iniquidade até agora, é a palavra. Porque quem tem buscado a palavra tem conseguido ter esse discernimento, ver as coisas de forma clara. Mas se tirar a palavra, cega tudo. Tudo é relativo. Existe 1000 pessoas, são 1000 verdades. A única verdade é a palavra. E ela dá discernimento e nós também precisamos ruminar. Eu achei essa frase muito rica e precisa para a gente, não poderia deixar passar em branco. Foi tirado aqui do livro, fala assim: se contatarmos a palavra de Deus de forma viva e a ruminarmos, o discernimento e a visão virão. Se nós contatarmos a palavra, nos aplicarmos, tem que ter uma disposição nossa, não pode ser quando eu estou afim, como Paulo falou para Timóteo. Se contatarmos a palavra de forma viva, ou seja, não é só para buscar o conhecimento, não é usar só a mente, é contatar a palavra de forma viva, exercitando o espírito, e a ruminarmos, ou seja, tentar extrair os nutrientes daquela palavra, gastar tempo. Como fala aqui, não é quantidade, é qualidade. Eu li a Bíblia em 1 ano. Melhor que fosse um livro só, o ano todo, mas que fosse extraído os nutrientes daquele livro. Não estou desencorajando para que leia a Bíblia o ano todo. Que leia-se a Bíblia o ano todo, até 2 vezes no ano, mas que seja extraindo os nutrientes, seja de forma ruminando, um animal que rumina, que traz de volta, que lê de novo, que medita, que ora, lê de novo mais uma vez, ora mais uma vez. Se nós fizermos isso, o discernimento e a visão virão. E não seremos como muitos alienados, como se vê hoje. Para finalizar, os livros espirituais e a meditação na palavra. Aqui em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 13, vou ler de forma bem rápida, para a gente ir para as perguntas. Ó Senhor Jesus. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 13, fala assim: até a minha chegada, a gente já leu esse versículo, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Ele fala para se aplicar à leitura, e essa leitura é a leitura da Bíblia e pode ser também os livros espirituais. Os livros espirituais, principalmente, não são só os livros da editora Árvore da Vida, mas os livros da editora Árvore da Vida é como se fossem um filtro. Existem leituras boas fora da editora Árvore da Vida, mas existe muita leitura ruim também, com muita mistura, com muito fermento. Mas o que nós temos hoje é, de fato, um banquete que Deus tem nos dado, que realmente não precisamos nem buscar fora. Não desmerecendo, não que não tenha, mas é porque nós temos muito conteúdo já para nós que a gente nem dá conta. Então, os livros da editora Árvore da Vida são um banquete para a gente, é uma leitura saudável, sem fermento. E esses livros nos ajudam, são como chaves
para abrir verdades da Bíblia. A Bíblia, por si só, ela é sim suficiente. Mas quando nós temos um livro que nos conduz à Bíblia, que nos abre sem mistura, sem politicagem, sem defender uma doutrina individual, mas quando abre-se aqui as verdades, isso é para o nosso benefício. Então, tanto explica as verdades, os livros espirituais nos abrem, são chaves que abrem essas verdades para nós, como também nos encorajam pelas experiências. Quando esses irmãos que escreveram esses livros, eles contam ali as suas experiências, a gente vê pessoas que são como nós, são falhas também, são carentes, mas que tiveram experiências com a palavra e quando elas colocam aquilo em livros, aquilo também nos encoraja. Biografias de irmãos que nos ajudam bastante. E o meditar, fala aqui, experiência de Davi. Davi falava assim, deixa eu ler aqui para ser fiel, Salmo capítulo 19, versículo 14. Vou abrir errado. Salmo 19, versículo 14, fala assim: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Então o Senhor, ele se alegra com o meditar do nosso coração. Quando a gente vai à palavra, a gente não precisa ser como um cachorro que come de uma vez, engole e acabou. A gente rumina, a gente lê de novo, a gente ora, a gente medita naquilo ali. E mesmo depois, se você ouvir aquela mensagem, você pode ali ainda estar lembrando, meditando, refletindo, e assim o Senhor fala conosco. E para finalizar, Romanos capítulo 8, versículos 5 e 6. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Então esse cogitar é uma questão de meditar. Os que se inclinam para a carne, eles vivem, meditam, cogitam das coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, eles estão com a mente voltada para o Espírito. Eles pensam nas coisas lá do alto, como fala lá em Colossenses. Pensar nas coisas lá do alto. Meditar, desfrutar, refletir por meio do que nós vimos na palavra. Louvado seja o Senhor. Vamos agora de forma bem rápida para as palavras, ou para as perguntas, perdão. Então, primeira pergunta: por que a palavra de Deus é um fundamento da fé cristã? Porque a palavra de Deus, ela é imutável, ela é uma base sólida. Deus sustenta todas as coisas nesse universo por meio da sua palavra. E a nossa fé cristã, aquilo em que nós cremos, aquilo onde nós embasamos o nosso viver, tem esse firme fundamento que é a palavra de Deus. E nós cremos pela fé. Embora nós vejamos de forma prática no viver diário, humano, cotidiano, mas pela fé nós cremos que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é esse firme fundamento sólido, imutável. Ela não precisa acompanhar o aion, a moda, a atualidade, mas ela é firme, ela é uma base sólida. Louvado seja o Senhor. O que significa ter a palavra como nosso bom depósito? Como nós vimos, nós precisamos ter a prática diária de ir à palavra. Não só quando estamos passando por uma situação difícil, mas a prática constante de ir à palavra, de nos fundamentar das verdades, de conhecer as verdades, vai fazer com que dentro de nós tenhamos um depósito abundante para que quando vier a situação, o Espírito possa nos fazer lembrar. Não tem como o Espírito lembrar algo que você nunca leu, que você nunca ouviu. Então nós precisamos armazenar essas verdades, ler, ouvir as mensagens, refletir, meditar, guardar essas palavras. E aí, na situação, quando for necessário, o Espírito pode ir lá dentro do bom depósito, trazer a memória e suprir
o Filho. Pergunta 3. Por que apenas saber sobre a Bíblia não é suficiente para uma mudança de vida? Nós falamos da importância de conhecer, mas foi falado desde o início que a palavra de Deus ela é viva, ela é orgânica, ela se mexe. Por isso que quando vamos à palavra, nós criamos um relacionamento com essa palavra. Ela causa um efeito em nós. Então, só conhecer a Bíblia, existem muitas pessoas que inclusive conhecem a Bíblia para tentar desmistificar a Bíblia. E a vida dessas pessoas não são mudadas. Porque só o conhecimento, por isso que o bom depósito não pode ser só conhecimento, precisa ser mediante o ruminar, mediante a experiência com a palavra. Então, apenas saber sobre a Bíblia não é suficiente para mudar a nossa vida, para que haja uma mudança de vida. É preciso conhecer a Bíblia e permitir, por meio do exercício do Espírito, que essa vida, essa palavra, ela possa frutificar. Como um fruto, uma planta, ela vem do regar. Então você planta a sementinha lá, mas você vai regando. Esse regar é o exercício do Espírito. É a palavra, o conhecimento, mais o exercício do Espírito. Faz com que os frutos surjam e assim se manifeste essas mudanças na vida. 4. Qual é o benefício de ler e orar a palavra de Deus? Creio que inúmeros, incontáveis. O principal é que quando nós tomamos a palavra com oração, todas aquelas verdades, elas passam a ser nossas. Elas deixam de ser logos, estático, fora, e passa a ser rema. Se torna minha experiência, faz parte da minha experiência subjetiva com a palavra. 5. Que obtemos quando ruminamos a palavra de Deus? O ruminar é quando nós vamos várias vezes aquela mesma palavra. Paulo falava que era segurança, creio que para os coríntios, falar as mesmas coisas. Então, muitas vezes o Senhor fala as mesmas coisas para a gente porque nós ainda não aprendemos, não conseguimos ainda tirar todos aqueles nutrientes. Então, quando nós ruminamos a palavra de Deus, o que nós obtemos são mais nutrientes daquela palavra. A mesma palavra, o mesmo versículo, todas as vezes que nós formos, a palavra ela é inesgotável, ela não chega no fim. Então não precisa a gente estar muitas vezes procurando por novidade, ouvir palavras novas. A mesma palavra, ela pode nos suprir diversas e diversas vezes. Cada vez que a gente rumina, a gente consegue extrair mais nutriente daquela palavra. A 6 é bem pessoal, mas muito importante para que você possa refletir agora. Você medita sobre as palavras da parte de Deus que lê na palavra e ouve na comunhão com os irmãos? Você tem essa experiência de meditar na palavra? Ou quando acabou a reunião, acabou a mensagem, meia hora depois, se lhe perguntar o que foi falado, você nem lembra? Nós precisamos ter um espírito de oração quando estamos lendo a palavra e quando estamos ouvindo a palavra. Ruminando, orando, lendo, exercitando o espírito, usando a mente, refletindo, meditando naquela palavra. Essa é a forma de que essa palavra possa fazer parte da nossa constituição. Louvado seja o Senhor por mais essa lição. Queríamos encorajar a todos os irmãos que estão ouvindo essas lições para que torne isso, de fato, como foi falado aqui, algo prático no seu viver. Não seja apenas um conhecimento, apenas algumas doutrinas. Amém? Senhor Jesus, Senhor, nós te louvamos, Senhor, por mais uma lição. Te agradecemos pela palavra, Senhor, que foi falada, apesar de ser uma lição, um ensinamento, mas eu creio que o Senhor está nos ensinando, o Senhor está nos conduzindo para que a gente possa ter essas experiências de como ser o viver cristão. Senhor, que o Senhor possa nos constituir com suas verdades, nos constituir com os fundamentos da fé cristã, mas para que isso não seja apenas informações na nossa mente,
mas seja uma base sólida, para que a gente tenha um viver que agrade o Senhor, um viver que nos conduza à Tua presença, que nos conduza ao reino e ao estabelecimento da Tua vontade na nossa vida. Abençoa a Escola do Evangelho, abençoa cada um que está ouvindo essa mensagem, que o Senhor possa prosseguir em nós e por meio de nós. Louvado seja o Teu nome. Amém. Fé é o elemento fundamental de alguém escolhido e chamado por Deus. O justo viverá por fé. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. O livro Fundamentos da Fé Cristã contém 24 lições que visam fundamentar e fortalecer a fé cristã. Ele é a continuidade do volume 1, abordando os mesmos temas, porém de modo mais abrangente e profundo. O objetivo é que o leitor seja mais firmado e fundamentado na fé, tornando-a inabalável. Numa época em que tantas ideologias tentam enfraquecer nossa fé, a leitura desse livro se faz necessária para os que anelam ter um viver individual e coletivo com sabedoria e equilíbrio que agrade a Deus e os conduza em triunfo para o reino de Deus. Que sua fé se torne inabalável com a leitura deste livro.